Daniel Goleman. Inteligência emocional. A teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Capítulo 16. Ensinando as emoções. Primeira parte. A principal esperança de um país está na educação adequada de sua juventude. Erasmo. É uma estranha chamada, que percorre o círculo de 15 alunos da quinta série sentados no chão à moda hindu. Os alunos não respondem com um vago presente, mas gritam um número que indica como se sentem. 1 significa deprimido. 10, muito energizado. Hoje os ânimos estão lá em cima, Jéssica. 10, estou a 1000, é sexta-feira. Patrick. 9, excitado, meio nervoso. Nicole. 10, numa boa, feliz. É uma aula de ciência do eu no Centro de Aprendizado no Eva Lenguar, uma escola na antiga grande mansão da família Croquier, a dinastia que fundou um dos maiores bancos de São Francisco. Agora a casa, que se assemelha a uma versão em miniatura da Ópera de São Francisco, abriga uma escola particular que oferece um tipo de treinamento modelar em inteligência emocional. O tema da ciência do eu são os sentimentos os nossos e os que irrompem nos relacionamentos. O tema, por sua própria natureza, exige que professores e alunos se concentrem no tecido emocional da vida da criança, uma concentração decididamente ignorada em quase todas as outras salas de aula dos Estados Unidos. A estratégia aqui inclui o uso das tensões e traumas da vida das crianças como o tema do dia. Os professores falam de problemas reais, a mágoa por ser deixado de fora, inveja, desacordos que podem se transformar numa batalha no pátio de recreio. Como diz Karen Stone M.C. Cohn, criadora do currículo da ciência do eu e diretora da Nueva. O aprendizado não pode ocorrer de forma distante dos sentimentos das crianças. Ser emocionalmente alfabetizado é tão importante na aprendizagem quanto a matemática e a leitura. A ciência do eu é pioneira, o primeiro anúncio de uma ideia que se espalha por escolas de todo o país. As disciplinas oferecidas pela Nueva são desenvolvimento social, aptidões para a vida, e aprendizado social e emocional. Alguns, referindo-se à ideia de múltiplas inteligências de Howard Gardner, usam o termo inteligências pessoais. A ideia básica é elevar o nível de competência social e emocional nas crianças como parte de sua educação regular, não apenas uma coisa ensinada como paliativo para crianças que estão ficando para trás e que são perturbadas, mas um conjunto de aptidões e compreensões essenciais para cada criança. Os cursos de alfabetização emocional têm algumas raízes remotas no movimento de educação afetiva da década de 1960. A ideia então era de que para uma profunda aprendizagem de lições psicológicas e motivacionais era necessário que fosse colocado em prática o que estava sendo ensinado em teoria. O movimento de alfabetização emocional, porém, vira pelo avesso a expressão educação afetiva em vez de utilizar o afeto como um meio para a aprendizagem, ensina o afeto em si. De uma maneira mais imediata, muitos desses cursos e o impulso que eles deram vêm de uma série de programas preventivos em andamento, cada um visando um problema específico: fumo, abuso de drogas, gravidez e evasão escolar na adolescência, e mais recentemente, a violência. Como vimos no último capítulo, o estudo do consórcio WT Grant dos programas de prevenção constatou que são obtidos melhores resultados quando é ensinado um núcleo de aptidões emocionais e sociais, como controlar o impulso, a raiva e como encontrar soluções criativas para provações sociais. Desse princípio, surgiram novas formas de intervenção. Como vimos no capítulo 15, as intervenções destinadas a tratar dos déficits específicos em aptidões emocionais e sociais que estão por trás de problemas como agressão ou depressão podem ser altamente eficazes como amortecedores para as crianças. Mas essas intervenções bem intencionadas, em geral,
têm sido feitas por psicólogos pesquisadores de modo experimental. O próximo passo é aplicar os ensinamentos obtidos através desses programas altamente concentrados e generalizá-los como uma medida preventiva para toda a população escolar, ensinada por professores comuns. Os métodos mais sofisticados e eficazes de prevenção incluem informação sobre problemas como AIDS, drogas e coisas semelhantes, no exato momento da vida em que os jovens começam a enfrentá-los. Mas seu tema principal, contínuo, é a aptidão central que se aplica a qualquer um desses dilemas específicos, inteligência emocional. Esse novo caminho para levar a alfabetização emocional às escolas insere as emoções e a vida social em seus currículos normais, em vez de tratar essas facetas importantíssimas do dia da criança como intrusões irrelevantes, ou, quando levam a explosões, relegando-as a ocasionais visitas disciplinares ao gabinete do orientador ou do diretor. As próprias aulas, a princípio, podem parecer não apresentar nenhuma novidade, e muito menos uma solução para os dramáticos problemas de que tratam. Mas isso é em grande parte porque, como a boa criação em casa, as lições transmitidas são pequenas, mas reveladoras, dadas regularmente durante muitos anos. É assim que o aprendizado emocional se entranha, à medida que as experiências são repetidas e repetidas. O cérebro reflete-as como caminhos fortalecidos, hábitos neurais que entram em ação nos momentos de provação, frustração, dor. E embora a substância cotidiana das aulas de alfabetização emocional possa parecer banal, o resultado seres humanos decentes é mais crítico que nunca para nosso futuro. Uma lição de cooperação. Comparem um momento de uma aula de ciência do eu com as experiências escolares de que se lembram. Um grupo da quinta série vai jogar quadrados de cooperação, em que os alunos se dividem em grupos para montar um quebra-cabeça com pecinhas quadradas. O macete: a equipe fica em silêncio, não sendo permitida nenhuma gesticulação. A professora João Vaga divide a classe em 3 grupos, cada um numa mesa diferente. 3 observadores, todos familiarizados com o jogo, recebem uma ficha para avaliar, por exemplo, quem no grupo toma a iniciativa na organização, quem é o palhaço, quem perturba. Os alunos jogam as peças dos quebra-cabeças na mesa e dão início ao trabalho. Em cerca de 1 minuto, já se sabe que um grupo é surpreendentemente eficiente como equipe, acaba em poucos minutos. Um outro grupo, formado por 4 pessoas, se esforça cada um trabalhando por si, de forma paralela, em separado, o seu próprio quebra-cabeça e não consegue ir a parte alguma. Depois começam aos poucos a trabalhar coletivamente para montar o primeiro quadrado, e continuam a trabalhar em conjunto até montar o quebra-cabeça. Mas o terceiro grupo ainda se debate, com apenas um quebra-cabeça próximo da conclusão, e mesmo assim parecendo mais um trapézio que um quadrado. Chan, Fairley e Rama ainda não atingiram a tranquila coordenação em que os 2 outros grupos entraram. Estão visivelmente frustrados e olham frenéticos as peças sobre a mesa, tentando acertar de forma aleatória e pondo-as junto dos quadrados semi-concluídos. Apenas para se decepcionarem porque não se encaixam. A tensão desfaz-se um pouco quando Rama pega 2 das peças e as põe diante dos olhos como uma máscara. Os parceiros riem. Esse será o momento crucial da lição do dia. João Vaga, a professora, dá um pouco de estímulo. Os que acabaram podem dar uma só dica aos que ainda não acabaram. Daga aproxima-se do grupo que está ainda em apuros, indica 2 peças que se projetam do quadrado e sugere: vocês têm de rodar essas 2 peças. De repente, Rama, a cara larga franzida em concentração, pega a nova gestalt, e as peças rapidamente se encaixam no primeiro quebra-cabeça, depois nos outros. Ouvem-se aplausos espontâneos quando a última peça se encaixa e o quebra-cabeça é inteiramente montado. Um ponto de atrito.
Mas quando a classe passa a refletir sobre as lições extraídas do trabalho em equipe, emerge outro diálogo, mais intenso. Rama, alto e com uma juba de revoltos cabelos negros cortados numa longa escovinha, e Taka, o observador do grupo, engalfinham-se numa acirrada discussão sobre a regra que não permite a gesticulação. Taka, os cabelos louros bem penteados a não ser por uma mecha rebelde, usa uma camiseta folgadona com os dizeres, seja responsável, que, de certa maneira, enfatiza seu papel oficial. Você pode oferecer uma peça. Isto não é fazer um gesto, diz Taka a Rama, num tom enfático, de discussão. É, sim, insiste Rama, veemente. Joan percebe o volume alterado e o crescente staccato do diálogo e aproxima-se da mesa deles. Trata-se de um incidente crítico, uma troca espontânea de sentimentos acalorados. É em tais momentos que as lições já aprendidas dão dividendos, e outras novas podem ser ensinadas com mais proveito. E, como sabe todo bom professor, as lições aplicadas nesses momentos elétricos perdurarão na memória dos alunos. Isso não é uma crítica, você cooperou muito bem, mas, Taka, tente dizer o que quer num tom de voz que não pareça tão crítico, ensina Jo. Taka, agora num tom mais calmo, diz a Rama. Você só pode botar uma peça onde acha que se encaixa, entregar ao outro a peça que você acha que ele precisa, sem fazer qualquer indicação. Só dar. Rama responde num tom irado. É só a gente fazer assim, e ele coça a cabeça para ilustrar o movimento inocente, e lá vem ele com nada de gestos. Evidentemente, há algo mais na raiva de Raman do que essa discussão sobre o que constitui ou não um gesto. Seus olhos se dirigem constantemente para a ficha de avaliação que Taka preencheu e que, embora ainda não tenha sido mencionada, na verdade provocou atenção entre os dois. Nela, Taka escreveu o nome de Raman no espaço destinado a indicar quem perturba. Joan, vendo que Raman olha a ficha revoltante, arrisca um palpite, dizendo a Taka. Ele acha que você usou uma palavra negativa. Perturbador. Sobre ele. Que foi que você quis dizer? Eu não quis dizer que fosse um tipo ruim de perturbação, diz Taka, agora conciliador. Rama não aceita, mas também acalmou a voz. Isso é um pouco exagerado, se quer saber. Joan sugere uma maneira positiva de abordar o assunto. Taka está tentando dizer que o que se pode considerar perturbador também pode suavizar um pouco as coisas num momento de frustração. Mas, protesta Rama, mais objetivamente. Perturbador é quando a gente está muito concentrado numa coisa, e se eu fizesse assim faz uma expressão ridícula, a palhaçada, os olhos esbugalhados, as bochechas inchadas. Isso ia ser perturbador. Joan tenta passar mais um ensino emocional, dizendo a Taka. Ao tentar ajudar, você não quis dizer que ele era perturbador no mau sentido. Mas deu uma mensagem que não corresponde ao que você quis dizer. Raman precisa que você ouça e aceite o que ele sente. Ele disse que receber palavras negativas como perturbador lhe parece injusto. Não gosta de ser chamado assim. Depois, para Raman, acrescenta. Eu gosto da forma como você está sendo assertivo com Taka. Não está atacando. Mas não é agradável que nos rotulem de perturbador. Quando você levou as peças aos olhos, parece que estava se sentindo frustrado e queria alegrar o ambiente. Mas Taka chamou isso de perturbador porque não entendeu sua intenção. Está certo. Os dois meninos assentem com a cabeça, enquanto os outros alunos acabam de recolher os quebra-cabeças. Esse pequeno melodrama de sala de aula chega ao seu finale. Estão se sentindo melhor? Pergunta Jo. Ou isso ainda os aborrece? Está legal,
diz Rama, a voz mais baixa, agora que se sente ouvido e entendido. Taka também balança a cabeça, sorrindo. Os meninos, percebendo que todos os demais já saíram para a aula seguinte, voltam-se e saem correndo juntos. Post-mortem, uma briga que não houve. Quando um novo grupo começa a ocupar as cadeiras, Joan disseca o que acabou de acontecer. O acalorado diálogo e seu esfriamento baseiam-se no que os meninos vêm aprendendo sobre solução de conflitos. O que normalmente se transforma em conflito começa, como diz ela, com a falta de comunicação, em fazer suposições e tirar conclusões, enviar uma mensagem dura, tornando difícil a pessoa ouvir o que estamos dizendo. Os alunos da ciência do eu aprendem que a questão não é evitar inteiramente o conflito, mas resolver a discordância e ressentimento antes que descambe para uma briga aberta. Há sinais dessas primeiras lições na maneira como Thakar e Rama lidaram com a disputa. Os dois, por exemplo, fizeram algum esforço para expressar seu ponto de vista de uma forma que não acelerasse o conflito. Essa assertividade, que é diferente de agressão ou passividade, é ensinada na Nueva a partir da terceira série. Acentua a expressão direta dos sentimentos, mas de uma maneira que não se torne uma agressão. No início do conflito, nenhum dos meninos olhavam para o outro, mas, com a continuação, foram dando mostras de escuta ativa, frente a frente, olho no olho, enviando os sinais tácitos que transmitem àquele que fala que ele está sendo ouvido. Pondo-se esses instrumentos em ação, ajudados por um certo treinamento, a assertividade e a escuta ativa para esses meninos são mais que expressões vazias num questionário, tornam-se formas de reagir a que podem recorrer em situações de emergência. O domínio no campo emocional é difícil porque as aptidões precisam ser adquiridas exatamente no momento em que as pessoas em geral estão menos capazes de receber nova informação e aprender novos hábitos de resposta quando estão perturbadas. Treiná-las nesses momentos ajuda. Qualquer um, adulto ou menino da quinta série, precisa de alguma ajuda quando está tão perturbado, observa Joan. O coração da gente martela. As mãos suam, a gente treme e tenta escutar com clareza, mantendo ao mesmo tempo o autocontrole para passar por aquele momento sem gritar, culpar ou entrar na defensiva. Para qualquer um que conhece o tumulto dos meninos da quinta série, o que talvez seja mais notável é que tanto Thakar quanto Rama tentassem afirmar seus pontos de vista sem recorrer a censuras, xingamentos ou berros. Nenhum deles deixou que seus sentimentos escalassem para um dispersivo, vai-se-f, ou uma briga de socos, nem cortou o outro saindo danado da sala. O que poderia ser a semente de uma batalha total aumentou, ao contrário, o domínio dos meninos sobre as nuances para a solução de um conflito. Como tudo poderia ter saído diferente em outras circunstâncias. Os jovens saem no tapa diariamente ou coisa pior por muito menos. Preocupações do dia. No círculo que normalmente abre cada aula de ciência do eu, o número não é sempre tão grande quanto foi hoje. Quando é pequeno os uns, 2 ou 3 que indicam sentirem-se péssimos, isso abre o caminho para alguém perguntar, quer falar do que está sentindo hoje? E, se o aluno quer, ninguém é pressionado para falar sobre o que não quer. Isso permite ventilar o que é tão perturbador e a oportunidade de examinar opções criativas para lidar com a situação. Os problemas que surgem variam com o nível de escolaridade. Nas séries mais baixas, em geral são provocações, sentir-se de fora, medos. Por volta da sexta série, surge um novo conjunto de preocupações, sentimentos de mágoa por não ser convidado para um encontro, ou ser deixado de fora, amigos imaturos, as dolorosas provações dos jovens. Os meninos maiores estão pegando no meu pé, meus amigos fumam e vivem tentando me fazer fumar também. Esses são temas de dramática importância na vida de uma criança, ventilados na periferia da escola, na merenda, no ônibus, na casa de um amigo. Quando são, na maioria das
vezes, são os problemas que as crianças guardam para si, obcecando-se com eles sozinhas à noite, não tendo ninguém com quem partilhá-los. Na ciência do eu, podem se tornar os tópicos do dia. Cada uma dessas discussões é grão potencial para o objetivo explícito da ciência do eu, que é iluminar o sentimento que a criança tem de si e do relacionamento com os outros. Embora o curso tenha um planejamento, é flexível o bastante para que, quando ocorrem momentos como o conflito entre Rama e Taka, eles sejam capitalizados. As questões que os alunos trazem proporcionam exemplos vivos aos quais tanto eles quanto os professores podem aplicar as aptidões que estão aprendendo, como os métodos de solução de conflito que esfriaram o calor entre os dois meninos. O beaba da inteligência emocional. Em uso há quase 20 anos, o currículo da ciência do eu é um modelo para o ensino de inteligência emocional. As lições, às vezes, são surpreendentemente sofisticadas, como me disse a diretora da Nueva, Karen Stone M.C. Kuhn. Quando falamos sobre a raiva, ajudamos as crianças a entender que ela é quase sempre uma reação secundária e a buscar o que está por trás. Você está magoado, com ciúmes. Nossas crianças aprendem que sempre há opções para reagir a uma emoção, e quanto mais meios temos para lidar com as emoções, mais rica é a nossa vida. Uma lista de conteúdos da ciência do eu é quase um casamento ponto por ponto com os ingredientes da inteligência emocional e com um núcleo de aptidões recomendadas como prevenção básica para a gama de armadilhas que ameaçam as crianças. Ver lista completa no apêndice. Entre os tópicos ensinados, está a autoconsciência, cujo objetivo é reconhecer sentimentos, e montar um vocabulário para eles e ver as ligações entre pensamentos, sentimentos e reações, saber se são os pensamentos ou os sentimentos que governam uma decisão, avaliar as consequências de opções alternativas, e aplicar essas intuições em questões como drogas, fumo e sexo. A autoconsciência também se dá no reconhecimento de nossas forças e fraquezas, na possibilidade de nos vermos a uma luz positiva, mais realista, com isso evitando uma armadilha comum do movimento de autoestima. Outra ênfase é no controle das emoções, compreender o que está por trás de um sentimento, por exemplo, a mágoa que dispara a raiva, e aprender como lidar com ansiedades, ira e tristeza. Ainda outra ênfase é assumir a responsabilidade por decisões e atos e cumprir compromissos. Uma aptidão social fundamental é a empatia, ou seja, a compreensão dos sentimentos dos outros e a adoção da perspectiva deles, e o respeito às diferenças no modo como as pessoas encaram as coisas. Os relacionamentos são um foco importante, incluindo aprender a ser um bom ouvinte e um bom questionador, distinguir entre o que alguém diz ou faz e nossas reações e julgamentos, ser mais assertivo, e não raivoso ou passivo, e aprender as artes da cooperatividade, solução de conflitos e negociação de compromissos. Não se dão notas na ciência do eu, a própria vida é a prova final. Mas, no fim da 8ª série, quando os alunos estão para deixar a Nueva, cada um passa por um exame socrático, uma prova oral de ciência do eu. Uma pergunta de uma prova recente: descreva uma sugestão adequada para ajudar um amigo a resolver um conflito com alguém que o pressiona para usar drogas, ou com um amigo provocador. Ou, cite algumas maneiras saudáveis de lidar com a tensão, ansiedade, raiva e medo. Se vivo estivesse hoje, Aristóteles, tão preocupado com aptidões emocionais, bem poderia aprovar. Alfabetização emocional nos centros urbanos. Os céticos com certeza perguntarão se um curso como o de ciência do eu funciona num cenário menos privilegiado, ou se só é possível numa escola particular como a Nueva, onde cada criança é, de um certo modo, talentosa. Em suma, pode-se ensinar competência emocional onde ela se faz mais urgente, no rude caos de uma escola pública de um centro urbano. Uma resposta é visitar a escola Augusta Leo Stroop em New Haven, distante da Nueva tanto do ponto de vista social e econômico como geograficamente.
Claro, a atmosfera na trupe tem muito da mesma excitação com o aprendizado. A escola também é conhecida como Academia de Ciência em Mantrope, e é uma das duas desse tipo, naquele distrito, destinadas a atrair alunos da 5ª à 8ª série de toda New Haven a um currículo mais amplo. Os alunos ali podem fazer perguntas sobre a física do espaço cósmico, através de uma conexão por antena parabólica, aos astronautas em Houston, ou programar seus computadores para tocar música. Mas, apesar dessas amenidades acadêmicas, como em muitas cidades, a revoada dos brancos para as áreas suburbanas de New Haven fez com que o corpo discente da trupe passasse a se constituir de 90% de negros hispânicos. Há apenas algumas quadras do campus de Yale e também. Aqui um distante universo. A trupe fica num decadente bairro de classe operária que, na década de 1950, tinha 20.000 pessoas empregadas em fábricas próximas, da Olin Brass Mill ao Winchester Arms. Hoje, essa base de emprego reduziu-se a menos de 3.000, reduzindo também o horizonte econômico das famílias que vivem lá. New Haven, como muitas outras cidades fabris da Nova Inglaterra, afundou num poço de pobreza, drogas e violência. Foi em resposta às urgências desse pesadelo urbano que, na década de 1980, um grupo de psicólogos e educadores de Yale idealizou o Programa de Competência Social, um conjunto de cursos que cobre praticamente o mesmo terreno do currículo da ciência do Centro de Aprendizado no EVA. Mas, em Trope, a ligação com os tópicos é muitas vezes mais direta e bruta. Não se trata de simples exercício acadêmico quando, na aula de educação sexual na 8ª série, os alunos aprendem que saber tomar uma decisão pode ajudá-los a evitar doenças como a AIDS. New Haven tem a mais alta proporção de mulheres com AIDS nos Estados Unidos. Várias das mães que mandam os filhos para a Trope têm a doença e também alguns dos alunos. Apesar do currículo enriquecido, os alunos da Trope lutam com todos os problemas de um centro urbano. Muitas crianças têm situações domésticas tão caóticas, se não horrorosas, que simplesmente às vezes não conseguem ir à escola. Como em todas as escolas de New Haven, o mais destacado sinal que recebe o visitante está na figura conhecida de um sinal de trânsito em forma de diamante, mas que diz, Zona Livre de Drogas. Na porta está Mary Ellen Collins, a assistente da escola Ombudsman que cuida dos problemas especiais quando aparecem e cujo papel inclui ajudar os professores com as exigências do currículo de competência social. Se um professor não se considera seguro para ensinar uma lição, Mary Ellen vai à classe mostrar. Eu ensinei nesta escola durante 20 anos, ela diz, ao me receber. Veja só este bairro. Não posso mais ver apenas ensinar em matérias acadêmicas, diante dos problemas que esses garotos enfrentam simplesmente vivendo. Veja os garotos daqui que lutam porque têm AIDS ou que têm um aidético em casa. Não sei se eles diriam isso durante a discussão sobre a AIDS, mas assim que um garoto sabe que um professor vai ouvir um problema emocional, não só os escolares, está aberto o caminho para esse tipo de conversa. No 3º andar da velha escola de tijolos, Joyce Andrews conduz seus alunos da 5ª série na aula de aptidão social que eles têm 3 vezes por semana. Joyce, como todos os outros professores da 5ª série, fez um curso especial de verão sobre como ensiná-la, mas sua exuberância sugere que os tópicos de competência social lhe vêm naturalmente. A aula de hoje é sobre identificação de sentimentos, poder dar nome aos sentimentos e, com isso, poder melhor distingui-los, é uma aptidão emocional importante. O dever de casa tinha sido recortar de uma revista a fotografia de uma pessoa, nomear que emoção o rosto exibe e explicar como saber que a pessoa tem esses sentimentos. Após recolher os trabalhos, Joyce lista os sentimentos no quadro negro: tristeza, preocupação, excitação, felicidade e assim por diante, e lança-se numa acelerada sabatina com os 18 alunos que conseguiram chegar à escola nesse dia. Sentados em 4 conjuntos de carteiras,
Os estudantes erguem as mãos excitados, esforçando-se para chamar a atenção dela para darem a resposta. Quando acrescenta frustrado a lista no quadro, Joyce pergunta: quantos algumas vezes se sentem frustrados? Todas as mãos se erguem. Como vocês se sentem quando estão frustrados? As respostas vêm em cascata: cansado, confuso, a gente não pensa direito, ansioso. Quando ofendido é acrescentado à lista, Joyce diz: esse eu conheço. Quando um professor se sente ofendido. Quando todo mundo está conversando, sugere uma menina, sorrindo. Sem perder um segundo, Joyce distribui uma folha de trabalho mimeografada. Numa coluna estão rostos de meninos e meninas, cada um exibindo uma das 6 emoções básicas: feliz, triste, irado, surpreso, com medo, enojado, e uma descrição da atividade muscular facial por baixo de cada um. Por exemplo, com medo. Item a boca aberta e repuxada para trás. Item os olhos abertos e os cantos internos erguidos. Item sobrancelhas elevadas e franzidas. Item rugas no meio da testa. Enquanto leem a lista, expressões de medo, raiva, surpresa ou nojo flutuam pelos rostos dos garotos da classe de Joyce, que imitam as imagens e seguem as receitas faciais para cada emoção. Essa lição vem direto da pesquisa de Paul Ekman sobre expressão facial, como tal, é ensinada nos cursos universitários de introdução à psicologia da maioria das universidades e raramente, se chega a ser, no primário. Essa lição elementar de ligar um nome a um sentimento, e o sentimento a uma expressão facial que combine com ele, parece tão óbvia que não precisa ser ensinada. Contudo, pode servir como antídoto para lapsos surpreendentemente comuns de alfabetização emocional. Os brigões no pátio de recreio, lembrem-se, muitas vezes atacam irados porque interpretam mal mensagens e expressões neutras tomando-as como hostis, e as meninas que contraem distúrbios de alimentação não distinguem raiva e ansiedade de fome. Alfabetização emocional disfarçada. Com o currículo já assoberbado por uma proliferação de novas disciplinas e programas, alguns professores que compreensivelmente se sentem sobrecarregados resistem a dedicar tempo extra do básico para mais um curso. Assim, uma nova estratégia de educação emocional não é criar uma nova classe, mas fundir lições sobre sentimentos e relacionamentos com as outras matérias. As lições emocionais podem fundir-se naturalmente com leitura e escrita, saúde, ciência, estudos sociais e também com outras disciplinas padrão. Embora nas escolas de New Haven o curso de aptidões para a vida seja uma matéria distinta em algumas séries, em outros anos o currículo de desenvolvimento social se funde com cursos como saúde ou leitura. Algumas lições são dadas até como parte da aula de matemática, notadamente aptidões básicas de estudo como afastar distrações, motivar-se para estudar e controlar os impulsos para poder acompanhar o ensino. Alguns programas de aptidões emocionais e sociais não usam o tempo destinado a outras disciplinas, mas, ao contrário, entram como ensinamentos dentro do próprio tecido da vida escolar. Um método para essa técnica, essencialmente um curso de competência emocional e social invisível, é o Projeto de Desenvolvimento da Criança, criado por uma equipe dirigida pelo psicólogo Eric Chaps. O projeto, situado em Oakland, na Califórnia, está atualmente sendo testado num punhado de escolas em todo o país, a maioria em bairros que têm os problemas do centro decadente de New Haven. O projeto oferece um conjunto pré-organizado de material escolar que se encaixa nos cursos existentes. Assim, os alunos da primeira série têm em sua classe de leitura uma história, A Rã e o Sapo são amigos, em que a rã, querendo brincar com o amigo sapo, que está em hibernação, arma um truque para que ele acorde cedo.
A história é usada como ponto de partida para uma discussão, na classe, sobre a amizade e questões como a maneira como as pessoas se sentem quando alguém lhes prega uma peça. Uma sucessão de aventuras traz tópicos como autoconsciência, a consciência das necessidades de um amigo, como se sente quem é provocado e o partilhamento de sentimentos com amigos. Um plano de currículo fixo oferece histórias cada vez mais sofisticadas à medida que as crianças passam pelo primário e ginásio, dando aos professores abertura para discutir questões como empatia, adoção de perspectiva e interesse. Outro modo de entremear as lições emocionais no tecido da vida escolar existente é ajudar os professores a repensar como disciplinar os alunos que se comportam mal. O pressuposto do programa de desenvolvimento da criança é que esses momentos são oportunidades ideais para o ensinamento às crianças das aptidões que lhes faltam: controle de impulso, explicar os sentimentos, resolver conflitos e que há melhores maneiras de disciplinar do que a coerção. Um professor que vê 3 meninos da primeira série se atropelando para ser o primeiro no refeitório pode sugerir que cada um diga um número e que o vencedor entre primeiro. A lição que, no ato, as crianças aprendem é que há maneiras imparciais e justas de resolver tais disputinhas, e também recebem um ensinamento maior que é que se podem negociar as disputas. E como esse é um método que essas crianças podem levar consigo para resolver disputas semelhantes, o primeiro eu, afinal, é epidêmico nas séries mais baixas se não na vida toda, sob várias formas, tem uma mensagem mais positiva que a sempre presente e autoritária. Parem com isso. O cronograma emocional. Minhas amigas Alice e Lee não querem brincar comigo. Essa pungente reclamação é de uma menina da 3ª série da escola primária John Muir, em Seattle. A remetente anônima pôs na caixa de correspondência, de sua classe na verdade, uma caixa de papelão especialmente pintada onde ela e os colegas são encorajados a escrever suas queixas e problemas para que toda a classe os discuta e reflita sobre as diversas formas de lidar com eles. A discussão conduzida pelo professor não cita os nomes dos envolvidos. Em vez disso, o professor observa que todas as crianças têm tais problemas de vez em quando. Enquanto discutem como se sente quem é deixado de fora, ou o que poderia fazer para ser incluído, tem a oportunidade de testar novas soluções para esses dilemas, um corretivo para a ideia bitolada que vê o conflito como o único caminho para solucionar desavenças. A caixa de correspondência permite flexibilidade sobre que crises e questões, exatamente, serão temas da aula, pois um programa muito rígido pode entrar em descompasso com as vicissitudes da infância. À medida que as crianças se modificam e crescem, as preocupações do momento também mudam. Para serem mais eficazes, as lições emocionais devem estar de acordo com o desenvolvimento da criança e serem repetidas em diferentes idades de maneira que se encaixem em sua compreensão e desafios que estão sempre em mudança. Quando começar? Alguns dizem que nunca é cedo demais começar nos primeiros anos. O pediatra Tebelry Brazelton, de Harvard, sugere que muitos pais podem beneficiar-se se forem treinados como mentores emocionais de seus bebês e filhos pequenos, como fazem alguns programas de visita familiar. Podemos defender fortemente a ênfase a ser atribuída a uma das mais sistemáticas aptidões sociais emocionais em programas do pré-escolar como o Head Start, como vimos no capítulo 12. A disponibilidade da criança para a aprendizagem escolar depende demais da aquisição de algumas dessas aptidões emocionais básicas. Os anos que antecedem a ida para a escola são cruciais para deitar as bases das aptidões, e há algum indício de que o Head Start, quando bem aplicado, uma importante advertência, pode trazer grandes benefícios, a longo prazo, em questões emocionais e sociais, mesmo no início da vida adulta. Menos problemas de drogas e prisões, melhores casamentos, maior capacidade de ganhar dinheiro. Essas intervenções funcionam melhor quando identificam o cronograma emocional do desenvolvimento.
Como testemunha o choro dos recém-nascidos, os bebês têm sentimentos intensos a partir do momento em que nascem. Mas o cérebro deles está longe da maturidade, como vimos no capítulo 15. Só quando o sistema nervoso chega ao desenvolvimento final, um processo que se desenrola segundo um relógio biológico inato durante toda a infância e início da adolescência, as emoções da criança amadurecem inteiramente. O repertório de sentimentos do recém-nascido é primitivo, em comparação com a gama emocional de um menino de 5 anos, que por sua vez é falho quando comparado com a variedade de sentimentos de uma adolescente. Na verdade, os adultos caem muito prontamente na armadilha de esperar que as crianças atinjam um amadurecimento que só irá ocorrer muito mais tarde, esquecendo que cada emoção tem seu momento programado para aparecer no crescimento da criança. Um fanfarrão de 4 anos, por exemplo, pode ser censurado pelo pai. No entanto, a autoconsciência que traz a humildade só aparece, normalmente, lá pelos 5 anos, mais ou menos. O cronograma do crescimento emocional está entrelaçado com linhas aliadas de desenvolvimento, sobretudo para o conhecimento, de um lado, e maturação do cérebro e biológica, do outro. Como vimos, aptidões emocionais como empatia e autorregulação emocional começam a formar-se praticamente a partir da primeira infância. Os anos de jardim de infância assinalam um pico de amadurecimento das emoções sociais, sentimentos como insegurança e humildade, ciúme e inveja, orgulho e confiança, os quais exigem a capacidade de comparar-se com os outros. A criança de 5 anos, ao entrar no mundo social mais amplo, entra também no mundo da comparação social. Não é apenas a mudança externa que traz essas comparações, mas também o surgimento de uma capacidade cognitiva, poder comparar-se com os outros em determinadas qualidades, sejam talentos de popularidade, atração ou skate. Essa é uma idade em que, por exemplo, ter uma irmã mais velha que só tira 10 pode fazer com que a irmã caçula, por comparação, se sinta burra. O Dr. David Hamburg, psiquiatra e presidente da Carnegie Corporation, que avaliou alguns programas pioneiros de educação emocional, vê os anos de transição para a escola primária e depois o ginásio ou escola média como assinalando 2 pontos cruciais no ajustamento da criança. Dos 6 aos 11 anos, ele diz, a escola é um cadinho e uma experiência definidora que irá influenciar maciçamente a adolescência da criança e além. A sensação de autoestima da criança depende substancialmente de sua capacidade de rendimento na escola. A que fracassa na escola põe em movimento as atitudes de autoderrota que comprometem as perspectivas de toda uma vida. Entre os pontos essenciais para beneficiar-se na escola, observa Hamburg, está a capacidade de adiar a satisfação, ser socialmente responsável de forma apropriada, manter controle sobre as emoções e ter uma perspectiva otimista, em outras palavras, inteligência emocional. A puberdade, por ser um tempo de extraordinária mudança na biologia da criança, na capacidade de pensar e no funcionamento do cérebro, é também um momento crucial para o aprendizado de lições emocionais e sociais. Quanto aos anos de adolescência, Hamburg observa que a maioria dos adolescentes tem de 10 a 15 anos quando é exposta à sexualidade, álcool e drogas, fumo e outras tentações. A transição para a escola média ou ginásio assinala o fim da infância e é em si um grande desafio emocional. Além de todos os outros problemas, quando entram nesse novo esquema escolar, praticamente todos os estudantes têm uma perda na autoconfiança e um salto na autoconsciência. Mesmo o que eles pensam de si mesmos fica abalado e tumultuado. Um dos maiores golpes específicos é na autoestima social a certeza de que podem fazer e manter amigos. É nessa conjuntura, observa Hamburg, que ajuda imensamente a reforçar a capacidade de meninos e meninas para estabelecerem relacionamentos estreitos e superar as crises nas amizades, e alimentar sua autoconfiança. Hamburg observa que, quando os estudantes entram no curso médio, bem no início da adolescência, os que tiveram aulas de alfabetização emocional se diferenciam,
não se perturbam diante de pressões políticas dos colegas, com as exigências acadêmicas e resistem mais à tentação de fumar e usar drogas. Dominaram aptidões emocionais que, pelo menos a curto prazo, os vacinam contra o torvelinho e as pressões que vão enfrentar.